Sejam muito bem-vindas ao Fala Com Elas, um espaço de escuta, troca e protagonismo feminino. Eu sou Lorena Cardoso e hoje eu recebo Dariane Aguiar, professora de idiomas e empreendedora, para compartilhar as delícias e os perrengues de uma vida nômade. Vamos falar com ela? Esse episódio tem um gostinho muito especial, porque além de estar com uma pessoa que eu admiro muito por toda a trajetória, eu também estou aqui com uma grande amiga. Dari, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Lorena, é um prazerzão. Bom, a Dari é nômade aí há 2 anos e meio, é minha conterrânea, também nasceu em Manaus. E a minha primeira pergunta é, qual foi o momento que você percebeu que queria esse estilo de vida? Então, Lorena, não teve exatamente um momento. Eu até gosto de contar essa história longa porque as pessoas romantizam no sentido de acordei hoje, estou insatisfeito com o meu trabalho e com a minha vida, vou largar tudo. Exato. E não é bem assim. Eu diria que começou mais ou menos 12 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu fui para a Alemanha. Depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei para Manaus. E durante muito tempo eu fiquei procurando formas de voltar. E até chegou uma época que eu comecei a planejar mais firmemente, só que os meus planos não davam certo. E aí, quando foi em 2021, eu decidi me mudar para Floripa. Acordei e falei, vou para Floripa. Na época eu já trabalhava online, então foi muito mais fácil. Ainda nesse tempo em Manaus, eu ainda viajava, continuava fazendo viagens pelo Brasil, mas quando eu fui para Floripa facilitou ainda mais, porque as coisas são mais perto, então logo ficava mais barato e eu não precisava voar não precisava só viajar de avião, conseguia viajar de carro, de ônibus e essas coisas. E eu até aproveitava a facilidade para quando eu queria ver amigos ou a minha família. Então, por exemplo, minha irmã estava em São Paulo, eu ia para São Paulo, levava meu computador, continuava trabalhando, no tempo livre aproveitava algum tempo com ela, então aconteceu muitas viagens testes. E aí, nesse meio tempo, continuei em Floripa, continuei me preparando, e como eu falei, nada dava certo para ir para a Alemanha, e eu ainda tinha uma cachorrinha naquela época que eu não sabia o que eu ia fazer, porque ainda tinha a culpa de abandonar um animalzinho, mas não era abandonar, eu queria encontrar um lar seguro para que ela pudesse ficar. E quando foi 2023, numa decisão entre os meus colegas de quarto, a gente decidiu entregar a casa que morava, que era uma casa muito boa, e eu dei uma desesperada, que eu não sabia o que ia fazer, mas nessa época tudo começou a dar muito certo, porque as pessoas que eu conheci, os lugares que eu frequentava, começou a tudo se encaixar para que os meus planos fossem para frente, inclusive o de encontrar um lar para minha cachorrinha. E aí eu encontrei o lar, e aí eu pensei assim, bom, talvez esse é o momento de eu testar, seguir como nômade, de ficar viajando e trabalhando. E aí eu fui. Primeiro eu falei assim, vão ser 2 semanas. Quero ver se esse Baby estilo... steps, né? Não vão virar a chave de uma vez, não vão avacalhar, né? Exato, foi isso que eu fiz. Então, eu testei e daí foi só pra frente. Então foi muito mais facilitado porque com a pandemia também, esse estilo de vida já ficou mais normalizado, muitas pessoas já passaram Foram migrando para online, né? Isso. Então, por exemplo, já tinha muitas dicas na internet, já tinha muitos canais que pudesse acompanhar, podia entender. Então, foi um processo, foi uma decisão muito longa e também eu acho que foi acontecendo, né? Foi acontecendo e foi uma oportunidade do universo, porque o meu sonho era voltar para a Alemanha. E aí não acontecia, aí surgiu outra oportunidade. E foi fluindo, né? Às vezes não é exatamente o que a gente quer, mas vai acontecendo como a gente precisa, talvez. Podemos olhar por esse lado também. Dari, e o que mais te encanta nesse estilo de vida? Essa é uma pergunta muito boa, Lorena. Porque eu passo por lugares lindos, paisagens encantadoras, lugares que não tem nada para fazer, absolutamente nada, mas eu só fui lá pelas pessoas. E eu acho que a minha viagem passou a ser um pouquinho mais sobre as pessoas do que exatamente os lugares que eu frequentei. Nossa, né? É interessante isso. Um exemplo que eu digo para as pessoas que é assim, eu posso ir para Paris e não visitar a Torre Eiffel, a menos que eu queira, para que não seja uma lista de o que fazer em Paris, mas ser a lista do que eu quero fazer em Paris. Porque aí seu foco virou, então, a troca de experiência e não necessariamente só conhecer o lugar. Porque, querendo ou não, o ambiente ele vai moldando ali, né? Uma cultura, uma bagagem e tudo mais. E como você tem essa
possibilidade de visitar mundos diferentes, isso te proporciona exatamente essa troca. Exatamente. E é aí que tá, vamos dizer, a divisão do que é ser um nômade e do que é ser um turista. E eu comparo até as minhas antigas viagens. Hoje em dia, tem algumas viagens que eu faço que são mais turísticas do que viver uma experiência local. Então, o negócio da vida nômade não é assim, sei lá, só com computador na praia. Não é exatamente assim, não, né? Muitas horas trabalhando, alguns dias sem ir pra praia, às vezes é só uma vez que consegue passear, mas o ponto é que ele se tornou muito mais sobre as pessoas. Por exemplo, eu gosto de pegar transporte público, que é para eu ver como são as pessoas no dia a dia, o que elas falam no ônibus, curiar o que elas estão conversando no WhatsApp, não sei. A ideia é ver o que as pessoas estão fazendo e me aproximar muito mais delas. Eu sou uma pessoa mais reservada, um pouco mais tímida, introvertida também, então isso me ajuda a estar em contato com as outras pessoas, a observar. Então eu acho que o que mais tem me encantado de verdade é ver os diferentes tipos de pessoas. E é até muito louco, eu penso assim, quando eu tô no sul do Brasil, como elas são, aí quando eu vou pro norte, como as pessoas são lá, e depois vou pra São Paulo, que tem absolutamente todo tipo de gente, a gente pensa no sentido de cor, de altura, de como as pessoas se parecem, é muito divertido. Então eu acho que talvez isso é uma das coisas que mais me encanta, é as pessoas. Ai, que bonito isso. E qual foi algum lugar ou momento que você parou e pensou assim, meu Deus, tá valendo muito a pena ter essa experiência? O legal é que eu tenho essa confirmação muitas vezes, Lorena. Toda vez que eu realizo um sonho de um lugar que eu queria ir, toda vez que eu faço uma trilha sensacional e eu chego num lugar lindo, que assim, me recarrega, ou até uma praia ou um banho de mar que eu tomo e eu falo, tá certo isso. A sensação é essa. Tô no caminho, né? Então não é nada extraordinário, digamos assim. São as pequenas coisas. Que legal. E o que você acha que você ganha sendo nômade que a gente não encontra numa vida tradicional? Olha, uma das coisas que eu ganhei na vida nômade foram alguns irmãos e irmãs de alma. Assim, dá pra ganhar na sua vida normal com as pessoas que você conhece, mas se eu nunca tivesse saído do lugar que eu tava, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, que tiveram um impacto tão grande na minha jornada, na pessoa que eu tenho me tornado e nos aprendizados que eu vivi. Criado o caminho, né? Exato. Pra cruzar com essas pessoas. Então, eu acredito que é isso, porque olha, eu conheci gente, e não foi pouco. Eu imagino. E Dari, você se sente mais livre ou liberdade ganhou um outro significado? Essa é uma pergunta muito boa, Lorena. E eu até acho um pouco difícil de responder no sentido assim, o que eu enxergo do que é liberdade hoje? Porque se teve uma coisa que eu sempre soube na minha vida desde que eu era criança, era que eu queria ser livre. Eu só lembro disso, assim, de todas as coisas que eu passei quando criança, na adolescência, tudo eu trabalhava para que eu conseguisse ter algumas condições melhores na minha vida. E aí hoje eu tenho um pouco mais de liberdade financeira, mais liberdade geográfica, eu não tenho filhos, eu não sou casada, então tem liberdade para todos os sentidos aqui. Mas ter superado alguns medos se tornou um sinônimo de liberdade para mim. Talvez ser mulher e ter alcançado tanta coisa pode explicar muito bem a liberdade que eu vivo. Eu acho que é isso. Acho que especialmente em relação aos meus medos. Superar ali as barreiras que você mesmo colocava em outro momento, né? Exato. Até às vezes com a minha psicóloga eu converso que eu sou uma pessoa tão livre, mas eu me aprisiono por querer às vezes ser muito perfeccionista ou por ser muito controladora, inclusive nas minhas viagens, né? Pra garantir que nada vai dar errado. Mas assim... A vida vai acontecendo, minha filha. Não tem como garantir que vai dar tudo certo, né? E ela fala pra mim, assim, quando eu falo, mas eu não sei o que tá acontecendo ou o que vai acontecer, ela fala, calma, a gente que tem uma vida normal, entre aspas, também não sabe. Aí eu falo, né? Porque essa sensação de controle é totalmente falsa, né? A gente busca ali o tempo todo. E eu acho que a gente pode acrescentar isso ao sentido de liberdade, é que a gente não controla nada. Perfeito. Dari, agora vamos para os pontos que ninguém posta, né, digamos assim, porque você começou comentando que muita gente idealiza que a escolha de viver uma vida nômade é simplesmente acordar e decidir que vai largar tudo e simplesmente sair viajando por aí.
Aí você até comentou também essa diferença entre viajar enquanto nômade e viajar enquanto turista. Então, tirando essa idealização de, nossa, vida perfeita, equilibrada e glamurosa, conta pra gente quais são os perrengues que você já passou. Você tem algumas situações em mente, assim, pra compartilhar que, putz, isso aqui foi perrengue? Gente, olha, a minha irmã, ela fala pra mim que é difícil de ser convencida de que essa vida é boa, porque toda hora eu falo assim, irmã. Então, aí tá, pois mana, deixa eu te falar, isso é muito comum na nossa terra, viu? Sim. Aí vem a bomba. Aí sempre tem algum perrengue, mas sim. Já aconteceu, por exemplo, de eu perder o celular dentro da igreja, o ônibus quebrar no meio do nada, a gente ter que caminhar até um lugar para encontrar o Wi-Fi. Assim, tudo acontece no meio da estrada. E uma coisa legal de a gente parar aí para pensar, por exemplo, dessa romantização, é que, por exemplo, muitos nômades digitais, hoje em dia, eles vivem disso. Então, por exemplo, eles... O trabalho deles é gravar, é tirar foto, porque eles recebem publi e recebem pelas publis que eles fazem. Vender um lifestyle, né? Assim. Eles vendem esse lifestyle. Então, pra eles, é o trabalho, assim, 100% do tempo. Enquanto que pra mim, não. Eu tenho meu trabalho por trás e eu tento equilibrar pra conseguir fazer as viagens. Então, essa que meio que é a diferença. Então, são... esses outros perrengues que a gente passa em que as coisas não vão dar certo o tempo todo, vai ter mudança de plano. É muito legal esse ponto que você traz, porque a gente tem em mente aquela vida de fato instagramável, né? E você tem um trabalho regular. E você conseguiu adaptar a sua rotina para que a vida nômade fosse algo possível. Exato. E o que eu falo para as pessoas é que os meus dias, eles são muito comuns. Eu falei assim, é muito provável que seja a mesma coisa que você, porque o que eu preciso fazer num dia para eu funcionar? Atividade física, me alimentar bem, trabalhar e não endoidar. Pronto, basicamente e não ficar maluca, não é isso? Que todos nós estamos tentando juntos aqui. Uhum. Isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer, essa questão da rotina, né? Porque você está sempre mudando. Uhum. E, de certa forma, a rotina ela é um pilar ali importante até para o bom funcionamento do nosso cérebro, né? Ali nas escolhas. Então, como que você se organiza nesse sentido? E eu já até começo lembrando que esse perrengue eu não falei, que para mim o maior perrengue é a quantidade de tomadas de decisão que eu tenho que fazer ao longo da vida. Porque uma coisa que eu explico para as pessoas, Lorena, vou chegar na sua pergunta, porque isso faz sentido, que é assim... A gente automatiza algumas coisas na nossa vida, por exemplo, o caminho para o mercado, que horas que eu vou fazer isso, todas essas coisas. Agora você imagina que você passa 1 mês ou 3 meses, eu sempre tento passar uns 3 meses em cada lugar. A cada 3 meses você tem que mudar isso, a cada 3 meses você tem que procurar lugar para ficar, e aí eu vou ter que procurar lugar que tenha coisas perto, onde eu possa ir para academia, onde tenha um mercado, onde é um lugar que é walkable, que é um lugar fácil de andar, se lá é seguro, todas as coisas que tem ao redor. Então, é todo o tempo tomando muitas decisões. Então, esse é um dos maiores perrengues que eu passo. E por que eu falei isso pra você? Porque se tem uma coisa que sustenta o estilo nômade é a rotina. Sem rotina a gente não funciona, porque como você falou, a gente se quebra todinho. Então, tem que dormir direito, tem que comer bem, tem que fazer atividade física à medida do possível. E isso até liga novamente com o que eu falei sobre como é a liberdade hoje, como eu me relaciono com a liberdade e com o controle. Porque às vezes a gente quer fazer com tanta perfeição essa rotina, só que não existe. Não tem como. Alguns dias eu vou escolher, quero ir passear, e nesse dia eu vou fazer atividade física. Ou então nesse dia eu vou caminhar bastante. Então eu não preciso ir pra academia e tá tudo bem, porque eu não preciso encaixar todas as coisas. Então eu preciso construir uma rotina sustentável. Eu preciso me conhecer a esse ponto de eu dizer assim, o que eu preciso para que eu esteja funcionando assim fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Porque essa tomada de decisão que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, essas mudanças que a gente faz são muito exaustivas. E às vezes é quando eu fico mais cansada, é o meu psicológico do que o meu mental. Porque é tanta coisa que eu tenho que pensar. Por exemplo, eu tô vivendo aqui a minha experiência aqui, mas eu já tô matutando como é que vai ser o próximo lugar que eu tô indo. Então você tá vendo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E lembrando que eu não vivo disso, eu tenho o meu trabalho, ainda tem esse trabalho, sabe? Então, eu acho que junta um pouco isso do perrengue e da rotina. Muita coisa pra gerenciar, né? Então, não é ter aquele checklist perfeito ali do que você sempre vai fazer todo dia, mas manter uma constância execuível, né? Que eu consiga fazer.
Exato, mas o que eu repito, o que sustenta é a rotina. E a coisa que eu mais ouço das pessoas é: eu não conseguiria viver sem rotina como você. Eu falo assim: aonde que eu vivo sem rotina, meu filho? Eu tô viajando 9 da noite, eu já quero dormir porque eu preciso das minhas 8 horas de sono. Não, é muito importante a gente estar atento a esses pilares básicos pra gente funcionar bem como um todo, né? Bom, e existe um lado solitário na liberdade? Ah, sim. Assim, eu afirmo pra todo mundo, a solidão vai bater. E ela vem com força. Vem mesmo. Assim, quando eu comecei, eu sentia que todas as emoções, elas eram absolutamente muito intensas e num grau, assim, muito maior do que eu já tinha sentido. Então, quando eu sentia alegria, era num nível, alegria, assim, que eu ficava afogada em tanta alegria. Tristeza da mesma coisa, medo da mesma coisa, né? Talvez hoje em dia eu já aprendi a administrar um pouco mais, mas a solidão bate. E ela bate com muita força, porque tem um momento que cansa um pouquinho. Esse é um estilo de vida muito bom, mas é um pouco cansativo. Só que existem maneiras que você consegue aprender a viver com ela e tornar mais ela sua companheira do que a sua inimiga. E aí, você tem que se conhecer. Então, tem toda essa navegação por dentro, né? Por que eu tô me sentindo solitário, o que tá acontecendo, todas as situações que talvez a gente tá longe e é difícil conversar com os amigos porque eles não entendem o seu estilo de vida. Eu passo muito por isso, de às vezes eu tentar explicar uma coisa para uns amigos meus que são muito mais antigos e eles não conseguem ser empáticos o suficiente porque é muito distante deles. Então tá aí eu conhecer as pessoas ao longo do caminho ou outros viajantes, porque eles entendem um pouquinho mais. E aí a gente busca maneiras de lidar com isso. E uma das coisas é, quando você chega naquele lugar, procura uma atividade em grupo para você conhecer as pessoas, né? No meu caso, geralmente, ou é fazer aula de forró, ou é fazer aula de crossfit, eu não sei, sei lá, aula de cerâmica, inventa alguma coisa. Vai fazendo uma interseção com as coisas que você gosta, mas também com esse objetivo de criar laços, né? Exatamente, de conhecer pessoas para você aprender a lidar com o momento que você vai estar com gente, com o momento que você vai estar sozinho, porque isso vai acontecer sim, vai acontecer em diversos momentos. Mas eu vejo isso como um convite também, porque... óbvio, não fomos criados para vivermos isolados, né? A gente foi criado aqui para viver em sociedade, interagir, e as relações, elas são algo muito importante para todo ser humano. Mas eu vejo a questão de lidar com a solidão como um convite para você se conhecer e, assim, gostar da sua própria companhia, porque também nessa rotina agitada e tudo mais, eu vejo muitos casos assim de pessoas que não conseguem estar bem sozinhas. Então, por exemplo, você se levar para um café, você ir ao cinema sozinho. Tem gente que não sai sozinho. Eu falo, gente, por quê? Porque é tão importante, eu acho, né? E porque lá na solidão, às vezes você encontra o vazio, e o vazio ele te faz refletir. E o quanto que isso também é um convite para você se conhecer melhor, acho que, e aproveitar mais a sua própria companhia também. Por isso que eu disse que a gente pode fazer dela a nossa amiga também, não a nossa amiga, a nossa companheira. Aí vem a solitude, né? Também vem. Exatamente, porque daí você faz essa transformação. Talvez a solidão venha com aquela mensagem, com alguma coisa para trazer para tipo, olha para cá, se conhece, por que isso tá acontecendo, por que as coisas estão dando errado ou estão dando certo, o que você tá sentindo. Não, perfeito. Dari, voltando para a questão assim da rotina e do trabalho, né? Porque hoje você trabalha online e como é que você equilibra a questão do trabalho e do deslocamento? Por exemplo, quando eu vou de uma cidade a outra? Isso. Tá. Eu tento deixar minha agenda estrategicamente para isso. Então, por exemplo, eu evito trabalhar sexta à tarde e segunda de manhã, que aí eu tenho um bom espaço entre o final de semana para que eu consiga fazer isso. E aí, por que nesses momentos? Porque são os momentos que eu não dou aula. Não significa que eu nunca trabalho final de semana, mas eu não dou aula. Então, momentos que eu não tô dando aula, é mais fácil de eu me deslocar, porque daí eu consigo trabalhar, sei lá, da rodoviária, do aeroporto, onde eu estiver. Então, eu consigo fazer esses equilíbrios. Os desafios são quando eu tenho fusos horários muito diferentes. Eu ia perguntar exatamente isso. O que é que ninguém conta sobre trabalhar viajando? Olha, você vai trabalhar em lugares esquisitos, você vai acordar 3 horas da manhã porque você tá num fuso horário muito diferente do seu trabalho, você tem que pensar em moeda,
tudo. E, Dari, hoje você sente que pertence a algum lugar? Não. E assim, às vezes é até... Tem muitos sentimentos misturados. Porque, por exemplo, eu não sinto que Manaus é mais a minha casa, mas eu sempre volto, especialmente pela comida. A minha família também. Mas a super comida... entendo. Nossa senhora, que saudade de um x-caboquinho. Sim. Mas, por exemplo, assim, eu amo a Alemanha, então eu acho que eu me sentiria muito confortável voltando pra lá. Floripa se tornou uma das minhas bases. Eu amei Minas o tempo que eu passei lá e, por exemplo, eu sei que um dia eu vou morar em Minas. As pessoas, quando você fala das pessoas, nossa senhora, gente, que povo maravilhoso. Exatamente, então é meio que, assim, estou em todo lugar, mas nem tudo, nem todo lugar eu consigo chamar de casa. Eu posso chamar de casa temporariamente, mas é muito difícil eu pensar assim, não, agora eu vou ficar aqui pra sempre, eu vou setar raízes nesse lugar. Pode ter lugares que eu volte porque eu me sinta mais confortável, que eu faça testes, mas de eu sentir assim, nossa, aqui é meu lugar, ainda não tive essa sensação. Né? E o que mudou na Dari nesses últimos 2 anos e meio aí de vida nômade? Mudou muita coisa, Lorena. Eu acho que amadureci muito mais, assim, você cresce uns 10 anos em um ano. Tem um intensivão de vida, é um intensivão de vida, né? A gente pode chamar assim. Exatamente, porque novamente, como eu falei, tem tanta tomada de decisão que você tem que começar a ser um pouco mais flexível, você começa a lidar melhor com algumas situações de emergência. Então, por exemplo, quando você tem um problema, eu não acho o problema mais tão gigantesco quanto talvez em alguns outros casos eu poderia. Então eu acho que eu aprendi isso, porque eu passei por tantas situações, eu vivi tanta coisa, vi tantas coisas, que às vezes algumas coisas que a gente coloca atenção demais, elas não merecem tanta atenção, e coisas que talvez não mereciam tanto, passam a merecer um pouquinho mais de atenção. Então eu acho que esse meu amadurecimento em lidar com os problemas, em ser um pouco mais flexível, lembra aquilo que eu falei de ser um pouco mais controlador, um pouco mais perfeccionista, eu acho que eu já trabalhei muito mais nisso. Fiquei um pouquinho mais leve, existem alguns momentos que eu ainda tenho que trabalhar um pouco assim a minha... o tanto que eu sou estrita ou que eu cobro bastante as coisas, mas sinto que tá um pouquinho mais leve, eu sinto que eu aprendi a viver um pouquinho mais, a aproveitar um pouquinho mais, apreciar as coisas, como a gente falou no começo das coisas menores, que não precisa assim ser gigantesco, mas nossa, fiz uma trilha, tô tomando um banho de cachoeira gelado maravilhoso, eu sei que meu cabelo vai ficar bonito. Sensacional. Maravilhosa. Então, eu acho que o amadurecimento que me trouxe, assim, como que eu enxergo o mundo, os valores, eu acho que eu me afirmei muito mais nos valores que eu tenho, tanto os profissionais quanto os pessoais, e eu acho que eu passei a ter um pouquinho menos de vergonha de, por exemplo, de ser eu mesmo. Como eu falei, eu contei pro meu tio que no começo da minha viagem, um dos meus medos era... eu falar as coisas para as pessoas e ser julgada, por exemplo, do meu estilo de viagem, porque eu testei várias coisas, inclusive trabalho voluntário, que era trocar trabalho por hospedagem, e eu ficava com medo de as pessoas me julgarem, me zoarem, fazerem qualquer coisa, assim. E hoje em dia eu não tenho mais, eu só falo assim, não, só é meu estilo de vida, eu tenho paciência pra aturar, porque na minha família eu sou muito fora da caixinha, porque assim, eu sou nômade, eu sou vegetariana, eu não tenho emprego CLT, então assim, eu nadei completamente contra a correnteza. Quanto o que é esperado, né? E é interessante esse ponto que você traz, e eu acredito que ele acomete de uma forma muito mais forte as mulheres por toda uma pressão social e expectativas, mas a gente se pega se privando de algo que o nosso coração tá falando, e cara, é isso, mas com receio do que os outros vão pensar, né? Então hoje eu acredito e vejo que você é muito mais fiel a você mesmo. Exato. Então esse foi um crescimento muito bonito. E eu até quero puxar de você falar sobre isso ser mulher, porque eu já tô com 32 anos, e a pressão pro casamento, pra ter filhos, pra eu ter uma casa e ter um carro, por seguir essa receita que a gente recebeu, de sucesso, de como que deve ser a vida, é muito gigantesca, né? Até, assim, começou alguns tipos de perguntas muito inconvenientes por causa disso. Eu falo assim, cara, mas será que é só porque eu sou mulher? Então eu aprendi, por exemplo, ao invés de bater boca... Teve um dia que eu falei assim, vou no banheiro. E aí eu demorei pra lá, que era para as pessoas mudarem de assunto, porque eu falei assim, vai valer a pena eu ficar batendo boca com essas pessoas? Não, então
Ai, amiga, aprendi eu chamo a isso deixar de fingir demência. Eu acho que eu fico ficando exato. tem situações hoje que eu ouço umas coisas Aham. e eu decido apenas fingir demência. Exatamente, eu acho que isso me trouxe bastante, porque talvez a Dari de alguns anos atrás ia ficar muito mal por todo esse julgamento que recebia, ou por todas essas perguntas e essa cobrança de Sim. que nem é meu, assim, eu nunca expressei desejo de fazer um casamento assim, vestir de branco, de ter Ou filhos. de ser mãe, né? Que também é uma escolha Exato. sua, né? Exato. Então, E aí eu quero que as pessoas só entendam que é só um estilo de vida. e é uma escolha que cabe a cada um, né? Entendendo ali seus valores, suas histórias e os seus quereres também. Perfeito. Pegando um gancho, outro gancho aí no que você falou, o fato de você ser uma mulher viajante. Quais são os cuidados extras que você tem? Essa é uma boa pergunta, porque tem essa preocupação das pessoas. Nossa, mas você não tem medo? Tenho. Claro que eu tenho. A gente tem muito medo. Mas assim, eu vou deixar de fazer? Eu não vou. Porém, há algumas medidas que a gente pode tomar para ficar um pouco mais segura. Por exemplo, hoje em dia, eu não viajo no escuro. Tem tecnologia para quê? Eu mando localização para minha irmã, por exemplo. Ela sabe o tempo todo. Eu vou viajar de ônibus. Eu também faço muito isso com os meus irmãos, assim, estou indo em tal lugar, fiquem de olho no celular. Exato. E, por exemplo, assim, vou viajar de ônibus, vou viajar de BlaBlaCar, eu mando a placa, eu mando o telefone do cidadão, mando todos os dados que eu puder, eu mando a confirmação da reserva do Airbnb, do hotel que eu vou ficar, todos os lugares, até uma vez eu lembro que eu fui fui dançar um forrozinho só. E aí a minha prima ficou meio preocupada. Eu falei, vou mandar minha localização pra você. E mandei pra ela poder ficar me olhando assim. E eu achei legal, porque pra ela era diferente, mas eu já tava acostumada. Mas eu falei, tá aqui minha localização. Então essa é uma medida que você pode ter. Hoje em dia tem AirTag, que você pode, por exemplo, colocar no seu chaveiro, coloca na pulseira. Isso são maneiras de, por exemplo, algumas pessoas poderem olhar pra você. Por enquanto, assim, eu nem falo só mulher, mas todos os viajantes. Agora, enquanto mulher, a gente tem que evitar falar algumas coisas. Então, por exemplo, evita falar que você tá sozinha. Fala que você tá indo encontrar um grupo de amigos, o seu marido, o seu pai, quem for. Mas evita falar que você tá sozinha. Eu acho que essa é uma das principais. Assim, querendo ou não, a gente tem que olhar, andar observando quem tá ao nosso redor. Eu ainda tenho medo de andar à noite em vários lugares. Mesmo que diga, esse lugar é seguro, eu falo assim, eu não sei. Eu preciso comprovar que esse lugar é seguro. Então, por exemplo, tomar cuidado quando você for em alguns lugares à noite, garantir que realmente a segurança daquele lugar é ok, mantém-se atento, se puder pega transporte, se for do seu... Claro, se couber no seu orçamento, pega, sei lá, Uber ao invés de ir de ônibus para um lugar ou a pé. Quando tiver um horário mais tarde, né? Exatamente. Então, tenta fazer essas coisas e, por exemplo, pedir ajuda às outras mulheres. Então, se você tá no hotel, se você tá no hostel, fala com outras mulheres, vamos juntas. Preciso de alguém para fazer isso comigo, que tal, né? Então, são maneiras, a gente tem que tomar essas medidas, assim, no nosso dia a dia a gente já toma, né? Então, viajando você continua. E eu repito, assim, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo, mas não significa que a gente não tem que tomar cuidado. E, assim, ser mulher já é difícil. Então, ser viajante, mantenha-se um pouquinho mais atenta, não confie em todo mundo. E vai lá, que sua viagem vai dar certo. Nossa, muito obrigada por todas as dicas, serão muito úteis, inclusive para quem não é viajante também. Acho que sempre vale a gente ter esse cuidado redobrado. Dari, e qual é o seu próximo destino? Esse segredo eu guardei aí por muitos meses, só a minha psicóloga sabia. E agora eu comecei a contar aos poucos para as pessoas, mas eu estou indo para a Tailândia em 2 semanas. Meu plano a princípio é passar mais cerca de 1 ano lá pela Ásia. Vamos ver. A passagem é de ida. Ver, quem sabe você vai sair pra visita, não é mesmo? Venha, só compra a passagem. Lá a gente resolve. Ai, que maravilhoso. Dari, para as mulheres que sonham em iniciar essa trajetória nômade, o que você diria? Só vai. Começa por aí. Nem pensa, só vai, né? Assim, no começo, algumas coisas podem ser difíceis, como eu falei, as emoções, elas ficam um pouco confusas, mas você vai descobrindo aos poucos, você vai descobrindo o seu estilo de viagem,
as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você quer fazer, os lugares que você quer ir, que você não quer. Aprenda a tomar alguns cuidados, como eu já falei antes, para quando você vai viajar. Deixa a competição de lado com outras mulheres, isso não existe. Encontre outras mulheres no meio do caminho que vão te apoiar. Fale com as suas amigas, mas não deixe que o julgamento ou que o medo te impeça de fazer aquilo que você quer, porque é melhor você testar, errar e falar, é verdade. Não é pra mim. Exato, porque a gente fica tanto assim, ai, nossa, será se é pra mim? Será se é seguro? Será se alguma coisa ruim vai acontecer? No mínimo, você vai se conhecer melhor. Exatamente. No mínimo. Então, assim, vai, aproveita, conhece outras mulheres que você vai conhecer muitas, você vai conhecer irmãs e vai ser sensacional. Eu super acredito. Eu já parei, já pensei muito, eu falei, não é pra mim, mas assim, super admiro e acredito muito em tudo que você tá compartilhando aqui. Bom, e pra gente encerrar, se você pudesse resumir toda a sua experiência em uma frase, qual que seria? A viagem física, os lugares que a gente visita, as pessoas que a gente conhece, as conversas que a gente troca, elas são meramente simbólicas, porque a verdade acontece mesmo dentro da gente. Ai, maravilhosa! Amiga, muito obrigada por compartilhar tanto agradeço. Com a gente, de verdade. E você sempre me faz refletir muito sobre a beleza e a responsabilidade de ser uma mulher livre. E eu tô aqui ligadinha pra saber como que vai ser essa sua próxima experiência e acompanhar todas as suas aventuras, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu prometo tentar postar. Ai, meu Deus, para de ser low profile. Amiga, obrigada mesmo por ficar aqui na torcida sempre pela sua felicidade. Quem sabe eu não te faço uma visitinha. Vou ficar esperando. Gostou do conteúdo? Siga o Fala Com Elas no Instagram para acompanhar todas as novidades e fortalecer ainda mais essa comunidade. Espero vocês no próximo episódio.